Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, embora eu tenha postado um vídeo de 4 anos atrás, onde falava sobre os princípios que devem orientar a nossa escolha política, que devem orientar a escolha dos candidatos que nós desejamos que nos represente, governando as nossas cidades como prefeitos ou compondo as nossas câmaras de vereadores. Então, embora tenhamos feito isto, gostaria de fazer alguns acréscimos, revisar estes princípios e fazer alguns acréscimos, porque de 4 anos para cá houveram situações que surgiram, houve situações que surgiram que nos fazem ter a necessidade de abrir os olhos e alertar as pessoas sobre a escolha que irão fazer, que comporá a base daquilo que será construído para o futuro também. E nós temos aí uma chance de renovar, num prazo médio, os parlamentares do nosso país, a fim de que barrem o avanço desta agenda anticristã, dessa agenda revolucionária e, ao mesmo tempo, se coloque representantes que defendam as instituições da família, né, e os valores, melhor dizendo, as liberdades individuais que agora estão ameaçadas, como a liberdade de expressão, a liberdade de livre manifestação do pensamento, que tem sido sistematicamente atacada por vários partidos políticos e pelo nosso infame STF, né? Enfim, é preciso compor agora esta base para que nós tenhamos condições de fazer essa transformação um pouco mais adiante no futuro próximo, que dependerá, portanto, das escolhas que foram feitas agora. Bom, para que nós venhamos a escolher os candidatos a prefeito e a vereador, o princípio é válido de maneira atemporal e de maneira universal, ou seja, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Em primeiro lugar, esteja atento aos partidos. Primeiro critério, partidos. Então, vamos excluir da nossa possibilidade de escolha, todos os partidos de índole revolucionária. Ou seja, todos os partidos marxistas, todos os partidos socialistas, comunistas. Todos esses partidos que são desta índole revolucionária não podem ser escolhidos ou votados por cristãos. Nenhum candidato que aí esteja, por mais que se diga que são pessoas boas, são pessoas cristãs, que são católicas e que são isso e que são aquilo, se fossem realmente cristãs, se fossem coerentes com a fé católica, jamais teriam se candidatado ou se filiado a partidos comprometidos com bandeiras contrárias à nossa fé. Porque estes partidos, invariavelmente, todos eles defendem o aborto, defendem a ideologia de gênero, defendem a liberação das drogas e uma série de outras atitudes, né, que são contrárias à nossa fé. Inclusive, também, a maior parte deles são de índole totalitária e, por isso, querem barrar a liberdade de expressão daqueles que têm vigorosamente combatido o movimento revolucionário. Haja visto as perseguições arbitrárias, absurdas que tem sofrido o movimento conservador, por assim dizer, representantes, comunicadores conservadores nestes últimos tempos, especialmente nesses últimos meses. Portanto, em primeiro lugar, não se vota em candidatos de partidos revolucionários. Por exemplo, vamos dar aqui exemplos, embora não vamos esgotar todos eles, porque eu não vou me lembrar aqui de cabeça. Enfim, o PT, o PDT, o PSOL, o PSTU, PCO, o PPS, o PSB, a Rede Sustentabilidade, que mais? O PV e vários outros partidos que são de índole revolucionária, que vulgarmente é chamado de partidos de esquerda. Cristãos não votam em partidos de esquerda revolucionária. Não votam, porque é por uma questão de coerência com a sua própria fé. Nós não podemos votar em quem é contra aquilo que Jesus Cristo ensinou. Nós não podemos votar em quem é contra aquilo que são os princípios básicos da nossa civilização cristã. Não podemos. É pecado, ofende a Deus, é incoerente. Então é preciso rejeitar, se nós queremos expressar, vamos dizer assim, fazer o certo nas nossas escolhas enquanto cidadãos. Depois, vamos colocar
o olhar no candidato, supondo então que os partidos neutros, o que chamam, na falta de uma palavra melhor, chama o partido neutro aqueles que em seu estatuto do seu partido, nas bandeiras, nas lutas que estão propostas pelo partido, não estão ali coisas contrárias à nossa fé. É isso que chamam de partidos neutros. Aqueles que não têm em seu estatuto, aqueles que não têm em suas ali, bandeiras de luta, qualquer tipo de reivindicação ou qualquer tipo de orientação contrária à nossa fé. Esses são partidos neutros. Então, os candidatos que nós podemos escolher para governar os nossos municípios ou compor as câmaras de vereadores ou qualquer outro cargo eletivo, né, que vier a ser disputado, então, estes candidatos só podem ser de partidos neutros ou de partidos, vamos dizer assim, explicitamente orientados por princípios cristãos. Certo? Então, isto não significa que qualquer candidato que saia como candidato por esses partidos sejam bons, de maneira alguma. Vocês vão encontrar em partidos que são considerados neutros, né? Vocês vão encontrar muitos candidatos que eles não são neutros, eles são comprometidos com esta agenda revolucionária. Vocês vão encontrar, por exemplo, né, no PSDB, que é um partido de esquerda, no PMDB, que é um partido de esquerda, MDB agora, partido de esquerda, ou no DEM, que também é um partido de esquerda, vocês vão encontrar vários, embora o próprio estatuto em si não é explícito em bandeiras anticristãs, vocês vão encontrar a ação da maioria dos parlamentares que compõem esses partidos, a ação deles contrária à nossa fé. Vocês vão encontrar nesses partidos aí, e outros semelhantes, né, deste centro-esquerda, vocês irão encontrar vários candidatos que são a favor ou da ideologia de gênero, ou do aborto, ou, né, ou que promovem as passeatas gays, ou que são a favor da liberação das drogas e assim por diante. Não se pode votar em candidatos, mesmo de partidos cujo estatuto é neutro, mas que eles pessoalmente defendem estas bandeiras. É importante também estar atento nesses últimos anos, especialmente nesses últimos meses, à atuação dos partidos, né, em maneira geral, que têm lutado em sentido contrário aos interesses do povo. Vejam que, infelizmente, né, existem bons parlamentares, né, e nós tivemos, depois de tanto tempo, vamos dizer assim, a graça de eleger um presidente que, pelo menos, defende algumas bandeiras, para nós, essenciais, algumas bandeiras conservadoras. E, entretanto, junto com a sua equipe, tem tentado implementar reformas importantes para a sociedade, mas não tem sido acolhido por conta daqueles que estão presidindo a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, que são desses partidos, DEM, não é? Que são daqueles outros que compõem PSDB, MDB, enfim, e que têm bloqueado isto por interesses pessoais, interesses partidários, movidos por interesses escusos mesmo, buscando ali vantagens, querendo então tirar vantagens, acabam barrando. Por exemplo, bandeiras como a que todos os cidadãos desejam, como o fim do foro privilegiado. Bandeiras como, por exemplo, esta prisão após condenação em segunda instância, na verdade deveria ser já em primeira quando fosse por júri. Estão barrando. Todo mundo quer isso, todo mundo quer, as pessoas todas de bem querem o combate à criminalidade, querem o combate a esta impunidade. E quem é que está barrando isso? Parlamentares e também o infame STF, né? O facínora STF. Então, nós precisamos desprestigiar esses partidos, mesmo que aqueles que são neutros, por assim dizer, porque os de esquerda, de maneira geral, os da esquerda revolucionária, evidentemente que eles sempre defenderam bandidos e as bandeiras contra os cristãos. Portanto, aí não há novidade. Mas estes que são considerados, no seu estatuto, neutros, porque não tem ali explicitamente a defesa de pautas anticristãs, a atuação da maior parte dos parlamentares que compõem estes partidos tem sido contrário, sim, aos interesses da população, que na sua maior parte é conservadora.
Nosso povo é um povo conservador. E quando fala um povo conservador, significa o quê? Que nós prezamos pela família, que nós prezamos, que nós somos contra o aborto, que nós somos contra a ideologia de gênero, que nós somos contra usar o dinheiro público para financiar a pouca vergonha de passeatas gays, que nós somos contra a liberação das drogas, porque grande parte dos nossos jovens e tantas pessoas que sofrem na sua família a desgraça que a droga realiza, são contrárias a isto, que querem o fim da impunidade, dessa bandidagem que vitimiza tantas pessoas, seja porque rouba, mata, violenta. Então, todas as pessoas de bem querem ter segurança. E estes partidos de esquerda ou destes centro-esquerda que têm atrapalhado o avanço da agenda anti-bandidagem, anticorrupção, estes partidos não podem ter os seus candidatos eleitos. Nós precisamos rejeitá-los de maneira decisiva. Então, vocês precisam estar atentos para não elegerem pessoas destas bandeiras, destas legendas, por assim dizer. Sim. Depois, importantíssimo que estejam atentos, né? Preciso gastar um pouco de tempo para poder ler, verificar. E como escolher então? Já que a gente rejeita então os partidos revolucionários, rejeitamos também dentro dos partidos neutros aqueles que defendem bandeiras e posturas anticristãs ou que têm prejudicado, não têm dado lugar à vontade popular, que têm favorecido a esta agenda corrupta, a esta agenda bandida, não é? Que está ali bem representada por muitos na Câmara e no Senado e no STF. Então, já que a gente não tem esses critérios, o que sobra? Então, sobra candidatos, aqueles que explicitamente, né, que primeiro, tem um passado que os avalize, é preciso verificar se não são fichas sujas, se não estão envolvidos em escândalos de corrupção, se não defendem ideologias contrárias à nossa fé, portanto, como já foi explicado, se são pessoas comprometidas na luta pela vida contra o aborto, se são pessoas comprometidas, pessoas candidatas a vereadores ou a prefeitos, que são comprometidos com a luta contra a ideologia de gênero, porque esse pessoal terá em suas mãos a máquina municipal, né, cujas escolas municipais vão lidar com crianças. E se for um candidato a prefeito ou vereador que seja a favor da ideologia de gênero, eles irão implantar isto. Entretanto, se eles estão explicitamente comprometidos a varrer ali do seu município, né, a fazer leis ou a tirar esta influência maligna, esta falsa ciência, né, que é uma ideologia, na verdade, para perverter as nossas crianças e confundir os nossos jovens, se eles estão comprometidos, então a chance dele ser votado por você é maior. Então você tem que verificar isto, se esses candidatos estão explicitamente, né, se eles manifestam isto aí. E senão você precisa perguntar, como é uma eleição municipal, os candidatos são mais próximos. Vocês que moram nos seus respectivos municípios precisam perguntar a estas pessoas de partidos neutros, que não são contrárias a coisas da nossa fé e que não está claro para você o que ele pensa a respeito de muitos pontos. Então, se possível, terem ali compromissos firmados em cartório, né, se possível, de defesa da vida contra o aborto, de luta contra a ideologia de gênero, de luta contra a legalização das drogas, enfim, e de defesa da família e dos valores que compõem a nossa sociedade cristã. Estão aí critérios, certo? Depois, verificar se o indivíduo ou indivídua não tem ficha suja, né, se não foi envolvido em escândalos de corrupção, porque nesse caso, evidentemente que você não pode votar nestas pessoas, né? E depois, em meio a tudo isto, tá? Uma vez identificando um candidato que realmente seja comprometido com os princípios nos quais nós acreditamos, então procurar dar o seu apoio, certo? Mas sempre não fazer de nenhum candidato um semideus. Saber que pessoas humanas são falhas, né? Tudo que você pode fazer é verificar a solidez da vida da pessoa e das propostas que a pessoa defende. E, ao mesmo tempo, a não pertença a nenhum tipo de partido ou organização que seja contrária à nossa fé. Bom, dito isto, resta nos dizer o seguinte:
não se trata apenas de uma luta social ou de uma luta intelectual ou cultural. É de uma luta espiritual. O que está em questão são valores que determinam depois a salvação, a condenação de muita gente. É preciso rezar, meus irmãos. Rezar pedindo a Deus que ilumine o nosso povo, para que escolha bons representantes. Né? Porque destas pessoas dependerão as leis que depois nós teremos que obedecer. Né? Teremos que obedecer, ou supostamente vão governar as nossas cidades, as nossas vidas, enfim, a vida dos nossos filhos. Não podemos ter uma postura antipolítica. Isto é errado. Muitos católicos, muitos cristãos têm esse tipo de postura dizendo eu odeio política, não gosto de política, etc. Olha, nós não podemos ser assim. Seria um pecado de omissão não participar da vida política. Por quê? Porque a vida política determina as leis que depois irão reger um município, um estado, um país, enfim. É preciso participar, porque se nós não tivermos interesse, aqueles que gostam da política terão interesse e aqueles que são anticristãos terão interesse, como tem tido até agora, né? Por isso que nós estamos nessa situação que estamos. Por quê? Porque houve omissão por parte dos bispos, dos padres, houve omissão por parte do povo, infelizmente, né? No sentido de lutar contra o movimento revolucionário, de lutar contra a mentalidade revolucionária, de apresentar os critérios, isso que estou fazendo aqui agora, apresentar os critérios para que possamos fazer boas escolhas. Como houve esta omissão, ou simplesmente a indiferença, a aversão do povo à política, os maus assumiram o poder e fizeram isso que hoje nós estamos assistindo. Veja, leis que favorecem o aborto, leis que implantaram aí a força, ideologia de gênero, as nossas universidades tomadas por revolucionários, entendeu? Veja, o STF é a expressão máxima disso, vamos dizer assim, né? Na Suprema Corte, 11 pessoas, agora 10, que estão ali, vamos dizer, nomeados por partidos de esquerda, por isso favoráveis ao aborto, por isso favoráveis à ideologia de gênero, por isso contra os anseios populares, por isso favorecendo bandidos a todo momento. Então é preciso que a gente esteja atento sim e mostre interesse pela questão política, a fim de que nós tenhamos bons representantes. E a médio e longo prazo, essas reformas que a sociedade precisa para se tornar melhor e para bloquear a ação destruidora, revolucionária, então isto possa ser realmente efetivado. Que Nossa Senhora nos ajude, nos abençoe e nos ilumine, né, em nossas escolhas, a fim de que também o nosso voto seja expressão da vontade de Deus e ajude a construir uma sociedade que pareça-se mais com aquilo que Cristo ensinou, com os princípios que Ele nos deixou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.